que consiste na junção de radicais de origens diferentes. Aí é que vem o problema. Como é que eu vou adivinhar que tele é grego e visão é do latim? Como que eu vou descobrir isso? Porque eu sei que o hibridismo indica coisas diferentes. Então, são radicais de origens diferentes, de línguas diferentes que formam a palavra. Mas, se não caírem essas palavras na hora da prova, como que a gente vai descobrir que os radicais são de origem diferente? Só se você pegar lá na minha apostila, ou pegar em qualquer gramática, uma lista de radicais gregos, uma lista de radicais latinos, e descobrir, né, na hora da prova. E isso, a chance de cair é tão pequena, que eu prefiro correr o risco de errar. Pois é, tá vendo? Eles estão falando que caiu em prova. Ô, gente, mas sabe qual que é a grande verdade? Todo mundo vai errar. Quem vai decorar? Com tanta coisa para estudar, quem vai decorar a lista de radicais gregos e latinos? Então, eu, não como professor de português, mas como pessoa que já fez concurso e que pretende fazer outros concursos, eu escolheria aquilo que tem bem menos chance de cair e que exige muito esforço e decoreba, e correr o risco de errar, porque eu sei que quase todo mundo vai errar. A não ser que na hora da prova eles digam assim: os radicais abaixo são formados por radicais de origens diferentes. Então, qual o processo de formação que originou as palavras formadas a partir desse radical? Aí, pelo menos, eles dariam um conceito, dariam, né, uma dica, e a gente, é o hibridismo, ok. Mas, do contrário, aí é bom pelo menos dar uma lidinha, porque eu também já saco esses tele alguma coisa, eu já saco que provavelmente vai ser uma composição por hibridismo, né? Esses que tem alto igual automóvel. Então, vocês se lembram a palavra que caiu ou não? Pois é, então... Quem vai acertar aí, gente? Eu acho um absurdo esse tipo de questão, porque é loteria. Com tanta coisa para cobrar em português, para que cobrar uma coisa que não exige raciocínio? Eu fico pensando nesses caras que fazem a banca, sabe? A língua portuguesa é tão rica, podem fazer questões tão inteligentes. Não, Copasa foi fumar. Pois é. É desse jeito. Então, pessoal, é isso aí. A parte de processos de formação de palavras, né, cai pouco em prova, e esse processo de composição por hibridismo cai menos ainda. Então, é bom saber. Se tiver um tempo, dá uma lidinha, né? Eu coloquei lá a lista para vocês, mas não é um assunto que merece muita atenção, porque dentro de um contexto como o nosso, em que há uma extensão gigantesca de matéria para estudar e para se aprofundar, é preferível correr o risco de errar certos tipos de questões. Por quê? Porque a grande maioria dos alunos vão errar também. Então, vai ser meio que uma questão que só vai acertar quem tiver tido sorte. Porque nem eu acertaria. Pode ser, né, que às vezes a pessoa tenha feito o concurso por um cargo que um dos pré-requisitos para os conhecimentos específicos seja conhecer aquela nomenclatura. Então, né? Vai entender, né, gente? Galera, então é isso. Além dos processos de derivação e de composição, existem alguns outros processos de formação de palavras que caem menos ainda em prova. Mas, de qualquer maneira, vamos ver aqui, ó. Abreviação ou redução. Abreviação ou redução acontecem quando a senhorita Fabiane vai ao boteco e pede uma serva, que essa aí é uma bebunata, né? Quando ela pede uma serva, em vez de pedir cerveja, ela fez o processo de abreviação, de redução da palavra cerveja. Só que a palavra serva ainda está no nível da gíria, do neologismo, mas existem muitas outras palavras da língua portuguesa que sofreram esse processo de abreviação ou redução e já são registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa como palavras oficiais da língua. Isso que acontece com moto, por exemplo.
A gente fala tanto moto que a gente esquece que a palavra moto vem de motocicleta, que a palavra foto vem de fotografia, que até a palavra pornô já é registrada como redução oficial de pornográfico. Cine veio de cinematográfico, né? Cinematográfico, depois por abreviação houve a formação da palavra cinema e depois por outra abreviação houve a formação da palavra cine. Essa aqui eu só descobri quando eu estudei português, que pneu veio de pneumático. Imagina você chega lá no borracheiro, por favor, eu vim trocar meu pneumático. Ele, oi! Né? Pneu, na verdade, é a redução de pneumático. Quilo de quilograma. E é interessante observar que, na maioria dos casos, a gente viveu esse processo de abreviação. Então, se alguém usar a palavra fotografia, você não vai achar estranho. Se alguém falar motocicleta, você não vai achar estranho, mas se alguém falar pneumático, você vai usar. Provavelmente, esse processo de abreviação aconteceu em tempos mais remotos. Eu não sei precisar, mas provavelmente foi, porque eu acredito que ninguém aqui se lembre de alguém usando o termo pneumático. Não é verdade? A não ser para falar dos ossos. Eu acho que os pássaros têm ossos pneumáticos. Não tinha isso na biologia? Tinha um trem assim, não tinha? Ninguém aí sabe falar, não? Você tem que saber, Kelly. Tem um trem assim, não tem? Perguntou se TV é abreviação. Na verdade, o TV é mais a formação de uma sigla, né? TV. Agora, pessoal, onomatopeias, né? A formação onomatopaica, né? É a formação de palavras a partir de sons, né? Tic-tac, coachar, zum-zum. O que é esse plar aqui, gente? Piar. Eu tô assim, gente, o que eu escrevi aqui? É o piar, né? Esses verbos que são chamados de unipessoais também, que só servem para um determinado animal, para o gramático Pascoal Segala também são considerados de onomatopeias, tá? Isso aqui também cai muito pouco. Onomatopeia são os nomes formados a partir dos sons, ou então aqueles verbos referentes ao som produzido por um determinado animal. O que você ia perguntar, Fabi, que você está olhando com essa cara de dúvida? Aham. Isso. Sim. É. Isso. Trocar e falar que é escrita. Porque ela está falando aqui que as organizadoras poderiam fazer uma pegadinha, dizendo que o processo de composição por justaposição é um processo que consiste na união de radicais, respeitando-se a grafia original, em vez de dizer que respeitam os sons originais. Sim, então é importante a gente conhecer os conceitos, né? Interligado, né? Com o som, exatamente. É bem mais a fonética no âmbito dos fonemas e não das letras, né? É isso aí. Sim. Não, e sabe o que é interessante? Sim, é o que a Fábio está falando, que eu tenho observado muito que as bancas têm cobrado as matérias de uma forma mais aprofundada, não só se ligando no que está certo ou no que está errado, e sim na justificativa, né? Aquela palavra foi formada por processo tal por causa disso, disso, disso. Ou seja, tem sempre um por causa de, então a gente tem que se ligar muito nos conceitos, nos detalhes dos conceitos, porque parece ser uma tendência das bancas atualmente. É o que acontece atualmente com o Consulplan, é o que acontece com a FUMAR, que parece que tudo isso veio do CESP, porque o CESP sempre fez, né? E agora eles conseguem fazer esse mesmo tipo de cobrança, só que de uma maneira um pouco mais complicada que a do CESP. Por quê? Porque você tem que analisar alternativa por alternativa para acertar uma questão. O CESP-CR já te tira logo um ponto e pronto. Mas pelo menos você foca na análise de uma afirmação, né?
As outras organizadoras às vezes colocam até a letra E e deixam a gente enlouquecido, que nem ESAF, né? É. A diferença, né, de cobrança é a Fabiane falando que ela realmente tem percebido essa mudança, né, de estilo de cobrança das bancas. Então vamos lá, galera. Formação de siglas, né? As siglas normalmente são formadas com a primeira letra de cada nome, né, de cada palavra que forma o nome inteiro, né? Na verdade, essa não é uma regra oficial, mas normalmente as siglas são formadas assim. Aqui eu coloquei uns exemplos. Gente, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E o RSO? O RSO. Vai, Daí, você vai saber. Desculpa. Eu também fiquei pensando nisso. Como que a gente é induzido, né? Não é? Eu fui pegando essa piadinha umas 2 semanas. Aí a pessoa falou, o RSO é Universidade Regional, primeira coisa, né? SO, mas não é SA. Não, gente, que lugar é esse? Aí o meu colega virou urso. Aí eu, urso, Cris. Mentira, mentira. Tinha que passar pra frente, tinha momento mais oportuno que esse. Ô, gente, sacanagem, né? Olha como que a gente cai igual patinho. Eu preciso estudar antes, qualquer matéria. Eu sou boa em pegadinha de português porque eu estudo há muitos anos. Mas eu sempre caio na primeira, não tem jeito. Por isso que eu estudo muito, pra cair antes, não cair na hora. Porque a gente é induzido, a gente é levado, né? A gente é conduzido ao erro. Né? É desse jeito. Que nem aquela vez que eu expliquei para vocês o uso dessa palavra aqui, ó. Quando você olha para essa palavra, não tem jeito, velho. Existe uma parte muito forte da nossa cabeça que quer colocar o chapéuzinho no ar, não é? Mas a gente não consegue raciocinar que o transito é a primeira pessoa do singular do verbo transitado presente indicativo. Então, quando eles dizem que essa palavra existe na língua portuguesa, eu tenho que dizer que sim, eu vou dizer que não. Só que a primeira vez a gente sempre cai. Só se a pessoa é muito cabeção. Tem gente que tem assim uma astúcia, uma perspicácia, um desenvolvimento rápido, uma esperteza, aqueles fiéis das unhas que a gente tem sempre, né? De coleguinha na sala de aula que dorme a aula toda, vai lá e fecha a prova. Sempre tem aqueles, né? Sempre tem, mas a gente tem vaga para todo mundo. É o AT de atar, né? Espero que você ate. Caiu na Cês Gran Rio também. É desse jeito. Galera, para finalizar, esses outros processos de formação de palavras, né? Que também não costumam cair muito em prova, mas vale a pena falar sobre eles. Empréstimos linguísticos, que são palavras provenientes de outras, né, de outras línguas e que são usadas na língua portuguesa. É o seguinte: e-mail, status, shopping, pizza, show. O que as gramáticas falam sobre o uso de estrangeirismos em textos que exigem a norma culta? Eles dizem que a gente deve evitar o uso de estrangeirismos quando já existe a forma portuguesada, desde que ela seja uma substituta à altura realmente, porque seria muito complicado eu dizer para vocês que em breve eu vou mandar uma correspondência eletrônica com a lista de exercícios da FUMAR que eu havia prometido. Correspondência eletrônica? Não! É melhor usar e-mail, não é verdade? Então, significa que existem algumas palavras estrangeiras que já até sofreram algum processo de aportuguesamento, mas não colou, digamos assim, né? Essa substituição ainda não foi consagrada. Aqui, por exemplo, shopping.
Vocês vão ao centro de compras? Não, a gente vai no shopping, oi. No BH Shopping, a gente vai no shopping. É muito difícil usar uma outra palavra que faça substituição à altura. Pizza, né? Que palavra que a gente vai usar para substituir pizza? Então, existem alguns estrangeirismos que estão muito imersos na nossa língua. Então, é muito difícil a gente abrir mão deles. Então, o que os gramáticos aconselham? Se forem usar esses termos no dia a dia, tentem fazer uso com aspas. O problema é que existe um manual de redação do Senado. Depois vocês vão jogar no Google. Se vocês não encontrarem, vocês me avisem que eu mando o link para vocês. Lá no manual de redação do Senado, existe uma lista de estrangeirismos que dispensam o uso de aspas. Então, quando a gente for fazer uma prova de concurso, se a gente precisar usar algum estrangeirismo na nossa redação, é bom ver se eles indicam na referência bibliográfica o manual de redação do Senado, porque aí você pode dispensar as aspas para alguns estrangeirismos. Só que eu acho que isso dá um trabalho danado. Primeiro que tem uma lista enorme. É bom você salvar lá no seu computador, é bom você imprimir, é bom saber que isso existe. Mas, pelo sim, pelo não, se eu tivesse que fazer uma redação hoje, eu substituiria a palavra, eu tiraria a ideia, eu trocaria a ideia para não correr o risco de perder o ponto à toa. Porque a gente não sabe. Às vezes a gente não vai se lembrar na hora do que a gente viu no edital. A gente já tem que estudar tanta coisa. Então, é o método da substituição. Você não sabe como é que escreve aquela palavra? Foda-se, não tem problema. Você substitui por outra similar. Aquela ideia, você não tem muita certeza daquilo que está afirmando? Substitui, faz igual aquela Bela Gil lá, substitui. Por quê? Porque é muito melhor você usar uma ideia que talvez não seja tão rica, ou uma palavra que não seja tão glamurosa, mas por uma outra que você tem certeza que pelo menos está certa. Beleza? Na redação não. Aí na redação tem que ser aspas. Né? A Fabiana vai te dar um couro. Ela perguntando se ela não pode pôr uma letra caidinha lá na hora da redação. Aí sua letra vai ficar, sua nota vai ficar caidinha, né? Pois é. É porque acaba que assim, a utilização do itálica é restrita aos textos, né, digitados, mas em concurso não tem jeito. Gente, por fim, a palavra valise ou combinação, que acontece quando a gente une palavras diferentes, mas isso é um pouco neologismo também. Né? Isso aqui não aparece em todas as gramáticas, eu só coloquei por descargo de consciência mesmo, mas acontece quando a gente fala aborrecente, em vez de falar adolescente, portunhol, ou arranhei o meu portunhol, ou eu participei de um showmício. A maioria dessas palavras nem pertence oficialmente à língua portuguesa, ainda estão no campo do neologismo, de palavras novas formadas na língua, tá? E os demais neologismos, demais palavras utilizadas no dia a dia, que ainda estão no nível da gíria, que não existem oficialmente nos dicionários, nem tem registros no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico oficial da língua portuguesa, a gente diz que são neologismos. Beleza? O neo aí que vem de palavras novas. Às vezes o neologismo é neologismo até o dia que deixa de ser. Né? Às vezes, em algum momento, essa palavra passa a ser registrada como palavra realmente pertencente ao vernáculo, né, da língua portuguesa, e aí ela deixa de ser um neologismo. Tá bom? É isso, pessoal, em relação ao processo de formação de palavras, é isso que eu tinha a dizer. Agora, eu vou falar sobre o plural de substantivos compostos. Esse também é um assunto isolado, assim como o processo de formação de palavras, que é um assunto da morfologia, do início da morfologia. O substantivo, aliás, o plural de substantivos e adjetivos compostos também é um assunto isolado. Ele não é pré-requisito para o entendimento de outras matérias, ele também não é para a gente fechar, né, a matéria. É mais realmente um assunto isolado, decoreba, que a gente pode ver num trechinho de aula, tá? Oi.
É estranho porque quando eu mandei esse material, eu mandei e falei assim, para projeção e para a área do aluno. Então, pode ser que na hora de copiar... Entendi. Então, não sei, porque o e-mail que eles usam com o material que eu envio é um só. Aí eu coloco nesse material, assim, no e-mail, né? Para projeção em sala e para a área do aluno. Pode ser que tenha acontecido algum problema quando eles foram copiar. Gente, vamos ver então o que aconteceu. Não, aqui tá certinho. Uai. Então a gente tem que olhar com o pessoal, Entendi. Eu vou olhar com eles então o que aconteceu. Deve ter sido algum processo, algum erro, porque aqui tá aparecendo. Ah, sabe o que pode ser? Às vezes, quando eles vão deixar na área do aluno, eles devem fazer alguma edição, não? Alguma formatação? Como que fica? Deixa eu ver. Como que eles deixam lá? O título tá esse, mas sai isso aqui. Quando você vai abrir, sai isso aqui. Sai isso que você explicou agora. Uai, que engraçado. Aí tem o título. Porque aqui não tem nenhuma formatação. É igualzinho que eu usei, né? Ah, depois a gente vê lá. Beleza? Então tá bom. Galera, plural de substantivos compostos. Eu acabei de contar para vocês o que é um substantivo composto. Na verdade, aqui eu vou mostrar para vocês aqueles substantivos compostos ligados por hífens, normalmente. É o que acontece com esse primeiro caso que a gente vai ver aqui, em que há a variação dos dois elementos. Como assim a variação dos dois elementos? Quando você tem um substantivo composto por duas palavras que pertencem a classes gramaticais variáveis, os dois elementos vão ser flexionados. Então, por isso que eu coloquei ali no título que variam os dois elementos. Então, são basicamente 5 situações. Quando você tem a formação de substantivo mais substantivo, afinal, substantivo é uma classe gramatical variável, substantivo mais adjetivo, ou o contrário, adjetivo mais substantivo, que é menos comum. Acontece também quando a gente tem numeral e substantivo, porque numeral também é uma classe gramatical variável. E daqui a pouquinho eu falo sobre essa letra E, que ela tem uma consideração especial. Então, vejam, bananas, maçãs. Banana é substantivo, maçã também é. Flexiona os dois elementos. Couves, flores. Couve é substantivo, flor também é. Então, eu tenho um substantivo composto de dois substantivos, os dois vão para o plural. Substantivo mais adjetivo. Ora, substantivos e adjetivos são palavras pertencentes a classes gramaticais variáveis. Então, eu vou colocar todo mundo no plural. Cachorros quentes, guardas noturnos. Arrozes doces. É estranho, mas arroz doce entra nessa regra aqui. Arroz é substantivo, doce é adjetivo, então os dois têm que ir para o plural. Arrozes doces, beleza? Aí vem adjetivo mais substantivo. É menos comum a gente fazer essa inversão da letra B pela letra C. Mas existem duas palavras que sempre aparecem nas gramáticas para ilustrar esse terceiro caso. Boas-vindas, né? Boas é adjetivo e vindas é substantivo. E más línguas, né? Dizem as más línguas. Aqui é adjetivo mais substantivo. Então, vai todo mundo para o plural, tá? Numeral também é uma classe gramatical variável. Então, se a gente tiver um substantivo formado de numeral mais uma outra palavra que é um substantivo, haverá flexão dos dois. É o que acontece com os dias da semana, né? Segundas-feiras, terças-feiras. E é o que acontece com cargos como primeiro-ministro ou primeiros ministros, beleza? E por fim, esse caso aqui que é um pouco polêmico, mas a boa notícia é que não costuma cair em prova. Mas como eu gosto de passar a informação bem completa, para a maioria das gramáticas, quando você tem formas repetidas, formas verbais repetidas, ou onomatopeias, que são aquelas palavrinhas formadas a partir dos sons, normalmente também há a flexão dos dois elementos. É o que aconteceria com piscas-piscas e ticos-ticos. Mas é até difícil. Fala aí, piscas-piscas, fala. Ticos-ticos. Não é difícil?
Então, por motivos eufônicos, o gramático Sacconi e o gramático Segala preferem a flexão apenas do segundo elemento, pisca-piscas e tico-ticos. Então, esse caso aqui é visto de formas diferentes, dependendo do gramático. A maioria das organizadoras não vai entrar nesse mérito, mas uma organizadora como a Polícia Militar de Minas Gerais, que gosta de se basear na gramática exclusiva do Segala atualmente, porque ela já se baseou na gramática do Sacconi anteriormente, ela pode cobrar isso aqui, porque ela gosta de detalhes, de picuinhas específicas do gramático indicado, tá? Então, só ficar mais atento se for fazer alguma prova muito específica da área militar, porque normalmente eles seguem bem à risca aquilo que o gramático coloca, o gramático indicado coloca. Nos demais casos, nem precisam se preocupar. Oi, Ju. De modo geral, sim. Não é difícil? Por isso que minha língua enrola toda vez que eu falo isso. Fala, a palavra vai pro plural. Fala, a palavra vai... Não é um trava-língua? Não é à toa que eu fico fazendo blu, 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 não. É isso aí. O que a Ju perguntou, que ela falou que ela pescou. Então, eu posso concluir, de modo geral, que os dois elementos vão para o plural quando os dois elementos forem pertencentes a classes gramaticais variáveis. Sim, substantivo, 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 adjetivo ou o contrário, adjetivo, substantivo, numeral, substantivo. E nesse caso de palavras, né, formadas com verbos repetidos ou palavras onomatopeicas, né, que são as onomatopeias que a gente acabou de ver no processo de formação de palavras, aí existem as divergências gramaticais, mas a chance disso cair é bem pequena realmente, a não ser que sua organizadora seja a Polícia Militar, beleza? Agora, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre essa letra A, tá? Porque tem um porém aqui. Mas, por enquanto, para seguir a lógica do que eu estou falando, quem quiser tirar uma foto, pessoal, só para eu conseguir passar, porque eu não vou poder ficar muito tempo aqui. Igual o menino? Vou. Inclusive, eu tenho que sentar. Eu estou anotando. Eu anoto. Ô, gente, o meu colega que é professor de informática, meu amigo Pablo, ele morre de rir. Eu estou assim, Pablo, tenho tanta coisa para fazer que agora eu estou anotando tudo no meu celular. Ele, você usa o quê? O bloco de notas? Eu meu bloco de notas. É um papelzinho que eu coloco aqui entre o... É um papelzinho. Sabe por quê? Porque eu sou obrigada a ver toda hora. Aqui, ó, tem a lista de exercícios. Eu tenho que corrigir a lista da isolada, que é de vocês, que é a lista da fumar que eu prometi, né? Então, aí ele morreu de rir, porque eu tenho um bloco de notas no meu celular, com o aplicativo é um bloco mesmo que eu vou colocando. Mas é isso, porque tem o outro bloco, tem tanta coisa, eu falo, ai meu Deus. E aí, outra coisa que eu vou ter que arrumar lá, que eu vou ter que parar e olhar com calma, é uma aula que parece que está invertida, né? Que eu acho que é a aula de colocação pronominal ainda. Mas aí vocês vão comunicando comigo, a gente vai ajeitando isso, tá? Não se preocupem, não. Oi. Não, aquele que é bom amarelinho você escreve, ó. Eu sou muito vó, né? É desse jeito. Ô, gente, é isso. Agora, existe a possibilidade de você variar só o segundo elemento. Quando que isso vai acontecer? Quando o primeiro elemento for um verbo ou um prefixo, que a gente aprendeu na derivação prefixal agora há pouco, ou uma palavra invariável. Ou seja, a gente aprendeu na primeira aula sobre classes gramaticais que existem algumas classes que possuem palavras invariáveis, interjeições, advérbios, preposições, conjunções, não é verdade? Então, quando a gente tiver um substantivo composto de verbo ou palavra invariável ou prefixo, mais uma outra palavra, só vai variar essa outra palavra.
Então, eu coloquei vários exemplos para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Guarda-sóis. Guarda é verbo. Então, só o sol foi para o plural, que é o segundo elemento. Guarda-roupas. Só o segundo elemento foi para o plural, porque guarda é verbo. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar desse guarda aqui especificamente. Pica-paus. Só o segundo elemento foi para o plural, porque o primeiro é verbo. Para-brisas. Só o segundo elemento foi para o plural, porque o primeiro elemento é uma preposição, e preposição é palavra invariável. Alto-falante. Só o segundo elemento foi para o plural, porque o primeiro é advérbio. Bem-aventurado, só o primeiro elemento, aliás, gente, só o segundo elemento foi para o plural, porque o primeiro também é advérbio. Recém-formados. Recém é o quê? É prefixo, então significa que só o segundo elemento também vai para o plural. Recém também pode ser advérbio, depende do gramático. Abaixo assinados, abaixo é advérbio, então só o segundo elemento varia. Vice-presidentes, vice é prefixo, então só o segundo elemento varia. Grão-duques, grão é prefixo, só o segundo elemento varia. Sem vergonhas, o sem é preposição, só o segundo elemento varia. Salvo-condutos, o primeiro é verbo, só o segundo elemento varia. Observações. Primeiro, em relação à palavra guarda. Cuidado, pelo amor de Dadá. Existe o guarda, que vem do verbo guardar, e existe o guarda, que é o nome do agente, que normalmente é responsável pela segurança de alguma coisa. Quando eu uso a palavra guarda no sentido de agente, daquela pessoa que é responsável pela segurança de alguém ou de alguma coisa, esse guarda é um substantivo, tá? O guarda municipal, o guarda noturno, o guarda da polícia, esse guarda entra na regra dos substantivos, porque esse guarda não vem em tese do verbo guardar, tá? Então, eu sempre vou entender que ele é um substantivo e vai entrar naquela regra 1, letra A. Guarda, 1 letra A não, 1 letra B. Guarda noturno, guardas noturnos. Então, esse primeiro guarda seria o meu substantivo, né, o nome daquele agente de segurança, e o noturno seria o adjetivo. Né? Então, assim como cachorros quentes, guardas noturnos, né, mostrariam a flexão dos dois elementos. Agora, quando eu me refiro a objetos, né, como guarda-roupa, guarda-sol, aí eu vou entender que esse guarda vem do verbo guardar. Aí eu só posso fazer a flexão do segundo elemento, como guarda-sóis e guarda-roupas. Deu para entender? Então, cuidado com a palavra guarda. Se for o agente, é o substantivo, varia. Se não for o agente, for parte do nome de um objeto, aí entra nessa regra 2 e aí só há a variação do segundo elemento. Beleza? Ah, desculpa, eu errei, viu? Ela perguntou se o para-brisas, esse para aí não é do verbo parar. Eu falei preposição, eu nem pensei muito, olhei para o para, pensei que é preposição. Obrigada, é isso mesmo. Esse para do para-brisas não é o para preposição, ele é o para-verbo, tá? Não interferiria na flexão, mas eu falei errado mesmo. E o sem vergonhas, que seria um exemplo de substantivo composto, no qual o primeiro elemento é uma preposição. Oi. Essas aqui? Sim, todas elas têm tracinho. Ah, não. O Washington está perguntando se essas palavras são todas escritas com hífen. Sim, todas elas. Oi? Decoreba. Com hífen, sem hífen, não tem lógica nenhuma. Não tem jeito, gente, é decoreba. Hã? Dia a dia não tem, mas aí esse eu vou falar daqui a pouco. Agora, a questão do hífen, tem um quadrinho, vocês têm que guardar. Eu guardo esse quadrinho, tem lá na apostila. Quem não tiver apostila pode me pedir que eu mando, mas não tem jeito. Do mesmo jeito que você vai aprender hoje, você vai esquecer amanhã, porque são muitos casos e não tem como a gente
a gente explicar, porque não tem. Porque antigamente ainda tinha como explicar, tinha uma lógica. Agora é só decorar mesmo. Não tem jeito. Então, deixa eu voltar aqui, senão não dá tempo, gente. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Salvo-condutos. Embora essa regra aqui do salvo-conduto tenha a ver com a flexão só do segundo elemento, porque esse salvo é verbo, o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, admite salvos-condutos. Eu acredito que eles devam aceitar esses salvos-condutos, talvez entendendo que salvo também pode ser adjetivo. Salvo pode ser do verbo salvar e pode ser o adjetivo salvo. Talvez, baseados nisso, o VOLPE admita, né, as duas possibilidades. Não sei, mas eu estou dizendo para vocês, porque em prova eu já vi as organizadoras aceitando apenas salvo-condutos. Mas quando eu fui fazer minha apostila, tudo que eu fui colocar, eu consultei no VOLPE. Aí quando eu fui colocar o salvo... Uai, gente, salvos-condutos? Por que o VOLPE aceita? Não sei. Né? Eu pensei que essa pode ser uma justificativa, porque salvo também pode ser adjetivo. Então ele entendeu que poderia haver a justificativa daquela outra regra 1. Mas, de qualquer maneira, oficialmente as duas formas são admitidas. Beleza? Oi. Prefixo? Ela perguntou se o vice é o quê? O vice é prefixo. O grão também é prefixo. Muito feio, né? Usado para... Não é patente, não, gente. Para títulos, né? Antigos. Gente, varia agora só o primeiro. Então, ó, a regra 1 foi a situação em que os dois elementos variavam. A regra 2, a variação só do segundo. Essa regra 3 é para variação só do primeiro elemento. Então, aí é que vem o tal do dia a dia, né? Que você tinha falado, que eu falei que eu ia falar. Toda vez que há a formação do substantivo e esse substantivo for ligado por preposição, primeiro ponto que os hífens vão deixar de existir, a não ser para termos usados na botânica, né? Os nomes de algumas plantas, enfim, né? De bicho, algumas terminologias da biologia, realmente, né? Para esses nomes que não são técnicos, os hífens deixam de existir. É o que acontece com mão de obra, dia a dia, pé de moleque, pôr do sol, né? E como a gente faz a flexão desses termos? Fazendo a variação só do primeiro elemento. Então, pés de moleque com a variação só do pés, mãos de obra com a variação só do mãos e pores do sol com a variação só do verbo pôr. Não fica lindo pores do sol? Eu acho lindo. Não é? Agora é que eu vou voltar lá na número 1. Eu falei que eu voltaria para mostrar para vocês. Se vocês pegarem gramáticas um pouco mais antigas, vocês vão perceber que essa regra 1, letra A, é a única que aparece. Ah, peraí, rapidinho, eu lembrei de um exemplo de interjeição mais substantivo, da regra 2, porque caiu na prova da Fundação Carlos Chagas. Salve, rainha. Aí perguntaram qual é a regra de concordância, de flexão, de composto que justificava. Aí é o salve, salve, é uma interjeição e rainha é o nome. Então, no plural, ficaria salve, rainhas, tá? Lembrei disso agora, eu ia falar na hora, mas alguém me perguntou, eu esqueci. Voltando para cá, então. Em gramáticas mais antigas, eles considerariam apenas a possibilidade de fazer a flexão de substantivos formados por dois substantivos com a variação dos dois elementos. Bananas, maçãs, couves, flores, palavras-chave, bolsas, famílias. Só que de uns tempos para cá, eu não sei precisar exatamente quando, as gramáticas abriram uma outra possibilidade de flexão por influência da linguagem jornalística. Quando o substantivo for formado de substantivo mais substantivo, além de eu poder seguir a regra geral fazendo a flexão dos dois elementos, eu também vou poder variar só o primeiro. Então, assim como eu poderia dizer bolsas, escolas, seguindo a...